Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro. Pessoal, venho aqui trazer os palpites de quinta-feira, 23/11, 23 de novembro, aí mês de novembro já se encaminhando para encerrar. Nessa quinta-feira teremos 4 jogos bem analisados para vocês, tá? Quinta-feira de 4 jogos, a partir da sexta-feira, sexta, sábado e domingo aí, retornam todas as ligas, todos os times aí pós data FIFA. Nessa quinta-feira teremos grandes jogos, teremos 2 jogos no Brasileirão Série A, 2 jogos muito importantes, e teremos também Copa da Argentina e Copa da Colômbia. Peço a você que, se não for inscrito, possa se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, cada vez mais nos ajudar, tá? Vamos direto ao ponto. 4 jogos bem analisados. Brasileirão Série A, vamos ter 2 jogos amanhã no Brasileiro Série A, tá? Começando aí com o primeiro jogo de Flamengo e Bragantino. Para Flamengo e Bragantino, vamos de 2 opções. A primeira opção, para Flamengo e Bragantino, vamos para as classificações, né? Primeiramente, vamos dar uma olhada na classificação. Para Flamengo e Bragantino, tá? O Flamengo até o momento 6º colocado, o mandante desse jogo, 6º colocado com 57 pontos, tá? E o Bragantino 4º colocado com 59 pontos. Então o Bragantino aí a 2 pontos do Flamengo, em quarto, né? Na zona de classificação para Libertadores, 4º colocado, zona de classificação direta, né, para Libertadores. 4º colocado com 59 pontos, e o Flamengo 6º colocado com 57 pontos. Jogo vale muito para os dois. Vale para o Flamengo, principalmente olhando pelo lado da Libertadores, ainda tem uma pequena aí porcentagem de chance de título, né? Mas o foco maior aí, a chance maior é Libertadores. Então o Flamengo aí briga sim por alguma coisa. O Bragantino também, 4º colocado, ainda briga pelo título, ainda briga também por vaga na Libertadores. Então tem muita coisa a ser disputada nesse confronto, né, de Flamengo e Bragantino. A primeira opção é o mais de 1,5, 2 gols para frente. Acredito aí um jogo de 2 gols para frente. Nos últimos 2 jogos de Flamengo e Bragantino, um foi 4-0, né? Bragantino primeira divisão, Flamengo ainda com o técnico anterior, com o técnico que passou, perdeu de 4-0 para o Bragantino aí pós data FIFA, parecido com esse jogo de hoje, perdeu de 4-0. Então nos últimos 2 jogos, um foi 4-0 que eu falei agora há pouco, e outro foi 4-1, tá? Um de 4-0 e um de 4-1. Então nos últimos 2 jogos de Flamengo e Bragantino, mais recente, em outros também, mas nesses últimos 2 teve de 4 a 5 gols. Então costuma ser um jogo aberto, costuma ser um jogo bem movimentado. Então a primeira opção segura ou mais de 1,5, 2 gols para frente, como costuma nos últimos 2 últimos jogos, de 4 a 5 gols saiu. Então mais de 1,5 é sim uma opção segura. Estou falando dos últimos 2 porque é o mais recente, mas teve jogos para trás também que continuou saindo bastante gol. Segunda opção, o ambas marca sim, né? Não tem para onde correr, o ambas marca sim aí também é muito forte nesse confronto, tá? Vários jogos aí com ambas marca sim entre Flamengo e Bragantino, tá? O ambas marca sim, a odd até o momento do ambas marca sim 1,62, nessa média de 1,62, né? Sua banca pode estar mais um pouco, pode estar menos, dá essa oscilada, mas nessa média aí de 1,62, placar exato e mais arriscado pelo mando de campo, eu vou de 2-1 aí para o Flamengo no placar exato e mais arriscado. Segundo jogo do Brasileirão, tá? Fortaleza e Botafogo, né? Outro grande jogo que vale muito, né? Os 2 jogos de hoje que eu falei, Cruzeiro e Vasco, e Fluminense e São Paulo. O Cruzeiro e Vasco sim, mas Fluminense e São Paulo já é times que não disputam mais nada. Mas amanhã os 2 jogos valem muito. Então esse segundo jogo do Brasileiro, Fortaleza e Botafogo, vale muito. O Fortaleza, que é o 12º colocado, né? 12º colocado com 43 pontos, tá? Fortaleza e Botafogo. Fortaleza, 12º colocado com 43 pontos. O Botafogo, 2º colocado, como todo mundo sabe, o Palmeiras tomou a liderança, né? O Botafogo tropeçou aí com o próprio Bragantino para jogar com o Flamengo. Na última rodada empatou lá na casa do Bragantino. Então o Botafogo, 2º colocado com 60 pontos, vice-líder. Não precisa nem dizer que o Botafogo ainda briga pelo título, né?
está aí, deu muita mancada, né? Mas está brigando pelo título, isso é fato. E o Fortaleza, tá? Estava até numa posição até mais tranquila ali, sul-americana, mas com muitos jogos aí, muitos jogos negativos, muitos jogos perdidos. O Fortaleza deu uma caída aí, está em 12º colocado. Fortaleza, umas rodadas atrás, estava em 7º, era em 8º, estava na parte de cima. Agora está em 12º colocado com 43 pontos. Então o Fortaleza ainda tem risco sim, tá? De rebaixamento, não é um dos que tem mais, mas ainda tem risco sim de rebaixamento, que o Bahia é o 17º, é o primeiro da zona de rebaixamento, o Bahia com 38 pontos. Então o Fortaleza tem 43, 5 pontos apenas. Então 5 pontos, ainda faltando algumas rodadas, tem times até que falta mais do que outros. Então o Fortaleza matematicamente ainda tem risco sim, então tem que se cuidar, joga em casa. E não acredito que vai ser um jogo fácil para o Botafogo, que também não está no momento bom, apesar de segundo colocado. Não acredito em um jogo fácil para o Botafogo, porque o Fortaleza ainda tem sim risco matematicamente aí de cair, está apenas 5 pontos do Z4. Se fosse para me falar, eu acredito que o Fortaleza não cai. Tem muito time pior que o Fortaleza aí jogando, mas nos pontos o Fortaleza ainda tem chance sim de cair. Então Fortaleza 12º, 43 pontos, e o Botafogo segundo colocado com 60 para esse jogo. A primeira opção novamente é o mais de 1,5. Acredito em um jogo em 2 gols para frente, né? Esses últimos jogos aí do Brasileiro vai ter jogos aí disputando muita coisa, título, Libertadores, para não cair. Então provavelmente vai ser jogos abertos. Então esse jogo também, mais uma vez, um jogo muito importante. Briga lá embaixo por briga na parte de cima. O mais de 1,5, 2 gols para frente, placar, opção de segurança. E segunda colocação, caso fora, não cravo nenhum dos vencedores. O Fortaleza precisa muito da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, ganhando provavelmente já fica fora. E o Botafogo para manter a briga pelo título. Então 1,5, 2 gols para frente. Segunda opção, caso fora, placar exato e mais arriscado, 2-2. Terceiro jogo, Defensa e Justiça e São Lourenço na Copa da Argentina. Primeira opção, menos de 2,5. Segunda opção, caso fora, placar exato e mais arriscado, 1-1. Último jogo da quinta-feira na Copa da Colômbia, Atlético Nacional e Milionários. É um jogo, um clássico lá na Colômbia. Primeira opção, o famoso mais de 1,5, 2 gols para frente. E a segunda opção, ou ambas marcas sim, placar exato e mais arriscado, 2-1 para o time da casa, 2-1 para o Atlético Nacional. Esses foram nossos 4 jogos aí da quinta-feira, tá? A partir da sexta-feira aí, muito mais jogos, muito mais opções, mais movimentado, né? Dias mais movimentados, sexta, sábado e domingo. Espero que tenham gostado. Fiquem com o nosso bilhete pronto e até a próxima.